Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixaram que os demônios falassem, pois não sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos hoje na quarta-feira, primeira quarta-feira do tempo comum, e durante essa semana nós temos acompanhado a leitura do primeiro livro de Samuel. Samuel, filho de Ana, aquela que era estéril, e por graça de Deus, Ana pode então conceber e dar à luz a Samuel, a quem ela entrega para o Senhor. Esse ato de consagração a Deus, ele, digamos que é uma imagem do Antigo Testamento, que de certa forma já nos remete àquilo que viria a acontecer com o próprio Jesus. Por isso o salmo que nós cantamos vai dizer, o Salmo 39, "Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor." Que é a resposta de Samuel, como jovem menino que se tornaria um grande profeta, mas também é a resposta que o filho dá ao pai. O filho responde ao pai. Aqui a gente pode dizer, esse salmo é um diálogo dentro da Santíssima Trindade, né? O filho falando com o pai: "Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade." Também no Antigo Testamento, Deus sempre falava de cima da sua arca, a arca da aliança. E Samuel, como era consagrado a Deus, estava dormindo no templo, diferentemente do sacerdote Eli, que dormia no seu quarto. Samuel estava sempre na presença de Deus, que é algo muito bonito, também inspirador para nós. E eu falei na semana passada também, no domingo, aliás, na liturgia do domingo, o batismo do Senhor, sobre o nosso munus, batismal, sacerdote, profeta e rei. Jesus nos transmite esse munus, e como profetas, eu dizia que a gente precisa ter uma qualidade, a escuta. Samuel, embora não entendesse, nem soubesse ainda que ele se tornaria um profeta, ele tinha os ouvidos bem atentos, bem abertos à voz de Deus. E nas vezes em que Deus o chamou, ele escutou, ele não entendeu, ele não sabia de onde vinha, pensou que fosse Eli. Foi até Eli, perguntou, mas ele estava totalmente aberto à voz de Deus. Isso é muito bonito, porque nós não precisamos entender todas as coisas,
não precisamos saber de todas as coisas, não precisamos conhecer todo o mistério, mas para quem tem o coração aberto e os ouvidos abertos à voz de Deus, pode fazer a voz de Deus, a vontade de Deus, ainda que não entenda tudo, mas é capaz de fazer a vontade de Deus. O Evangelho de hoje relata para nós duas coisas importantes: a cura da sogra de Pedro e também a libertação de vários endemoniados. O que chama a atenção é que Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, onde a sua sogra está doente, de cama. Esse primeiro movimento que Jesus faz, nesse primeiro movimento, Jesus é levado para a casa da sogra de Pedro, porque ela não pode sair, ela está de cama. E quem leva Jesus para lá são os amigos dele e dela também. Então, aqui os apóstolos Tiago, João, foram para a casa de Simão e André, representam aqui a comunidade cristã. Nós temos a missão de levar Jesus para aquelas pessoas que estão acabadas, não somente no sentido literal, mas também no sentido geral. As pessoas que não podem se aproximar de Deus, a essas pessoas nós devemos levar Deus. E Jesus se deixa conduzir, bonito, né? Ele se deixa ser conduzido até a casa onde está a mulher enferma, e ele é levado para lá. Nós temos esse poder também, como batizados, de levar a palavra de Deus, de levar a presença de Deus onde quer que a gente vá, para as pessoas que já não podem mais sozinhas se aproximar de Deus, porque não conseguem, porque estão enfermas. Jesus, então, com um simples gesto, cura a mulher, mostrando que ele não somente cura, expulsa os demônios, como ele já havia feito, né? na sinagoga, expulsou o espírito mal naquele homem, e agora Jesus cura de uma doença física, mostrando que ele é o Senhor, tanto do céu como da terra, das coisas materiais como das coisas espirituais. E a mulher então se põe a servi-los. Depois do segundo momento do Evangelho, acontece uma situação diferente. Eles trazem para Jesus os possuídos pelos demônios e também os doentes. E isso acontece no pôr do sol. Pôr do sol é o fim do dia, né? Encarnar do dia. Eu vejo nessa imagem de maneira muito poética, né? A igreja que no fim dos tempos traz até Jesus aqueles que estão possuídos pelo demônio, aqueles que estão tomados pelo espírito do mundo. Essa é a missão da igreja. Primeiro, levar Jesus durante o dia, enquanto ainda nós estamos aqui celebrando, vivendo o tempo. Mas ao findar dos tempos, a igreja vai precisar também trazer até Jesus aqueles que já não podem mais caminhar com suas próprias pernas. E essa também é a nossa missão: levar Jesus, mas também trazer as pessoas para perto de Jesus. E Jesus curou todas as pessoas, expulsou todos os demônios, curou as doenças, e depois ele se retira para rezar no lugar deserto, né? E lá ele chega à conclusão de que ele não pode ficar somente ali, mas também de que ele deve anunciar nas outras aldeias, né? E Jesus está aqui na Galileia, mas depois a gente sabe que ele vai também anunciar aos pagãos. A grande questão aqui do Evangelho é chamado segredo messiânico. Marcos não revela quem é Jesus no início do Evangelho. As pessoas ainda não sabem quem ele é. E existiram muitos taumaturgos. Quem eram os taumaturgos, né? Alguns santos até são chamados de taumaturgos. Eram pessoas que operavam
milagres, maravilhas, através das suas próprias mãos, mas não eram eles quem operavam. Os próprios santos, né, que são chamados de Thaumaturgos, a gente sabe que os milagres são operados pela intercessão dos santos e não pelos santos em si. E nesse ponto aqui não fica claro se Jesus opera por si mesmo ou se é através dele que acontece, né? Então até o momento as pessoas ainda não sabem se Jesus é um taumaturgo ou não, mas os demônios sabem e eles revelam: ele é o Filho de Deus. Por que Marcos não revela no início? Quando que Marcos faz a revelação? Somente no momento da cruz. O véu se rasga, o véu do templo se rasga em duas partes, e ali fica claro, como diz o próprio soldado romano, né? Este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. É na cruz que aparece. Por quê? Um taumaturgo não realiza por si mesmo os milagres. Jesus realiza por si porque ele é Deus, e porque ele é Deus, ele é capaz de morrer, inclusive, e de ressuscitar também. Então, o segredo messiânico em Marcos é revelado no final. E aqui é muito importante a gente entender também o mistério que está envolvido aqui, o mistério da Eucaristia. Nós só entendemos quem Deus é a partir do mistério da Eucaristia. O que é o mistério da Eucaristia? A palavra hóstia significa vítima. Nós só entendemos quem Jesus é a partir da ótica do seu sacrifício. Nós só entendemos quem Cristo é quando de fato nós também nos tornamos hóstia, vítimas. Sacerdote, altar e vítima é Jesus, né? E nós também precisamos nos tornar hóstias. E aqui no Evangelho fica muito claro, né? A função da igreja: levar Jesus até as pessoas, trazer as